Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Quero falar hoje mais um pouquinho sobre aquela estátua da ONU que representa o guardião de paz e segurança para as nações. A gente sabe que aquele monstro horrível é um mesclado da visão de Daniel 7 com a visão de Apocalipse 13. Ou seja, ela é semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão. Ela não tem 7 cabeças e 10 chifres, porque Deus não daria uma coisa tão nítida assim para o povo. Mas ela é um mesclado dos animais de Daniel. Semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. Ela tem uma só cabeça, tem 2 asas, porque fala também do leão com asas de águia. E nitidamente ela é a mistura da visão de Daniel 7 com a visão de Apocalipse 13. Na visão de Daniel 7, os animais eles estão separados. O que Deus está mostrando em Apocalipse 13 é a junção de todos esses animais. É como se um reino vencesse o outro e um pegasse o poder do outro e eles fossem se remontando reinos, ou seja, um animal vence o outro, pega a força do outro, eles vão se remontando como reinos, e aí lá em Apocalipse 13 a gente tem a mistura de todos. Isso é o que o Senhor está falando. Se a Babilônia vence a Pérsia, e a Babilônia, ela é... Não, se a Pérsia vence a Babilônia, e a Pérsia, ela é urso, então a Pérsia fica com o poder da Babilônia, que estava na boca. Então fica um urso com boca de leão. E se a Grécia vence a Pérsia, então a Grécia é um leopardo de 4 cabeças, aí você fica o leopardo com pés de urso e boca de leão. Porque o poder da Pérsia estava nos pés. Esmagadora, venceu a Babilônia em um só dia. E aí vem Roma, que é uma besta terrível, e ela vence a Grécia. Ela vence o leopardo. Aí você tem uma besta semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão e 10 chifres, porque Deus já falava da história do fim. E lá em Apocalipse 13, Deus está somando todas as coisas. Aí você vai ter uma besta semelhante ao leopardo com pés de urso, boca de leão, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças porque é a montagem de todos os animais. 10 chifres para falar de 10 reinos que vão se unir no final. Então é mais ou menos essa visão que está sendo mostrada pela estátua. Eu já fiz 2 vídeos falando dessa estátua. Então eu não vou recapitular aqui as ideias, os irmãos já conhecem. Se vocês não conhecem ainda, é só ir lá no canal. Vou deixar o link para vocês na descrição. Aí vocês podem ver o que eu falo sobre esses animais. E Deus deu um sinal para a igreja através dessa estátua que foi posta lá na sede da ONU. E aí as pessoas, olhando para essa imagem, elas acabam se despertando um pouco mais para a visão de Daniel, para o Apocalipse 13. Não que aquela estátua é a imagem da besta. Não é. Quer dizer, ela é semelhante à imagem da besta, mas não é ainda a imagem da besta, não é ela a besta. Ela só está apontando a localização para a ONU, porque a gente sabe que a ONU é a 7ª cabeça. Então, quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender, vai entender o recado do Senhor. Mas isso não representa paz e segurança. A palavra paz, olha só, soma todas as peças. Esse monstro semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, colocado na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, reinos querendo se unir, com a frase de paz e segurança, irmãos, todo o quadro está aí. As pessoas que não querem enxergar isso, quer mais o que da parte do Senhor? Queria que tivesse lá um dragão de 7 cabeças e 10 chifres? Já está tudo ali. E a frase principal é paz e segurança. Quer prova mais clara do que isso? O apóstolo Paulo disse que quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirão destruição repentina. Veja que ele falou isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. No 4 ele falou do arrebatamento da igreja. No 5 ele está falando do dia do Senhor, falou de dores de parto e falou que quando andarem dizendo agora nós temos paz e segurança, e você vai ter que saber conjugar isso com o tempo da grande tribulação,
porque não é contradição, lhe sobrevirão repentina destruição e não vão escapar de modo algum. Então, eu sei conjugar o tempo de comem, bebem, se dão em casamento, paz e segurança com o tempo da grande tribulação. Não é o tema do vídeo, mas se você tiver sabedoria, você vai procurar entender conjugar essas coisas, porque elas vão subsistir no mesmo cenário. Ok, a mensagem está toda aí. E isso, na verdade, não tem nada de paz e segurança aí. É paz, uma aparente segurança para as nações que estarão andando nas suas impiedades, travando o evangelho, barrando o evangelho de Cristo, perseguindo os cristãos tanto pela internet como no próprio sistema, encurralando a gente, até que chega o tempo da marca da besta, da imagem da besta, e aí é perseguição total. Então, o que parecia para eles ser paz e segurança, Deus vai responder com trombetas e as taças da ira de Deus. Agora vamos olhar para o quadro onde realmente um animal representa a paz e segurança. É a pomba. E você sabe por que a pomba ela é símbolo de paz e segurança? Quando se fala de pomba, a primeira coisa que você lembra é do batismo do Senhor Jesus, né? Tem muitas coisas para falar sobre o batismo. A pomba, ela pousou sobre Cristo. Ali ele teve a plenitude do Espírito Santo. E o Pai confirmou que aquele era o Filho. Sim, símbolo de paz. Uma outra coisa que as pessoas lembram é Noé. Quando o dilúvio caiu, a terra estava cheia de água. Aí Noé, ele solta corvo, mas também solta pomba. E aí nós temos que entender o porquê que ele solta pomba. Aí a pomba vai, não encontra lugar onde pousar, volta para ele. Depois de 7 dias, ele solta de novo, a pomba vai, e aí ela traz um raminho de oliveira. Olha o recado aí. Aí depois de 7 dias ele solta a pomba e ela não retorna mais. Essa é a mensagem que o Senhor está dando. A pomba, enquanto não encontrou repouso, ela não retornou mais. A pomba estava se tornando um mensageiro para Noé. E Deus estava usando a pomba como mensagem para a gente. Presta atenção nisso. Eu vou indicar um filme para vocês. Um filme muito bonito. É um drama, é um romance meio dramático. Um drama misturado com um romance muito bonito. E nesse filme ele conta a história da pomba. E ele fala coisas verídicas sobre a pomba. O ministério da pomba, por exemplo. No filme vocês vão entender isso. O filme chama Voando para Casa. Assista esse filme. Quem gosta de romance, com uma pintadinha de drama, também vai gostar. E nesse filme, ele fecha com chave de ouro, porque o ponto-chave do filme é justamente a pomba e o ministério da pomba. Então ela faz ali um paralelo com a pomba, o ministério da pomba, e um romance entre um homem e uma mulher. Você pode até lembrar ali de Cristo e a igreja. Se você assistir com olhos espirituais, você entende todo o recado. Então a pomba, irmãos, ela foi usada por muitos povos, por muitas nações. Os homens estudam os animais. E o próprio Noé não soltou uma pomba por acaso. Ele já sabia, Noé já sabia a função da pomba. Se você treinar a pomba e souber treinar ela, a pomba, ela nasce num lugar e ela acaba, você solta ela para voar, né? Ela acaba observando o lugar e ela entende que ali é o lar dela. Ela entende que você é o dono. E se você treina ela para ir de um lugar para outro, você pode soltar ela, ela vai para muito longe, ela consegue voar muito longe e depois ela retorna pro lar dela, pro lugar onde ela nasceu. Pode ver que a pomba não nasceu dentro da arca. Ela só retornava para a arca porque não tinha onde pousar. Ela entendia que Noé era o dono dela. Mas na verdade, a pomba se originou em algum lugar da terra. A pomba não retornou mais porque ela encontrou lugar onde colocar os pés. Ou seja, a pomba entendeu que o lugar de origem dela é aquele lugar para onde ela foi e não retornou mais para Noé. Então assim, as pombas foram usadas como mensageiros em tempos de guerra. Eles colocavam mensagens ali, amarravam na patinha da pomba e ela levava a mensagem para outra nação.
e depois ela retornava com outra mensagem para o seu dono. Assim foi, assim é a história. Pesquisem sobre isso que vocês vão ver. Então a pomba serve como um mensageiro. E na verdade, mensageiro de paz. Porque a pomba, no seu ministério e como os homens usavam as pombas antigamente, eram em tempos de guerra, mas com a mensagem que ela levava e que ela trazia, ela evitava guerras. Compreendeu? Esse é o ministério da pomba. Quando o Espírito Santo, em forma de pomba, pousou em Jesus, o Senhor estava nos mostrando que ele seria o mensageiro da paz. A mensagem do Pai estaria no Filho. Pelo Espírito do Pai, ele iria pregar o Evangelho. Ele iria dar a sua vida pela igreja, morrer, ressuscitar, e depois ele iria retornar para o seu próprio lugar de origem. O Senhor Jesus se originou no céu e não na terra. Então ele desceu do céu, se tornou homem, nasceu, se tornou homem. Quando chegou o tempo determinado, o Espírito Santo veio sobre ele para esse encargo. Então ele iria trazer a mensagem no mundo. Depois disso, ele iria retornar para o seu lar, como uma pomba faz. Ela entrega a mensagem e volta para casa. O Senhor Jesus voltou para a casa dele, mas o ministério teria que continuar através da igreja. Ou seja, o Espírito Santo é derramado na igreja, nós vamos entregar a mensagem para o mundo em tempos de guerra. O nosso objetivo é trazer a paz e depois nós vamos retornar para o nosso lar, porque o nosso lar de origem é no céu. Não que nós existíamos antes, ou que nós éramos anjos e viemos aqui para a terra. Nada disso. Tudo isso, se alguém falou isso para você, é heresia. Mas nós existíamos na presciência de Deus, no coração do Senhor, antes mesmo dele fazer o diabo como um querubim ungido de guarda, de guardião para guardar o Éden. Antes mesmo de tudo, ele já me conhecia, já te conhecia, e nós já existíamos no coração dele. O nosso lar de origem é com ele. Após nós entregarmos a mensagem para o mundo em tempos de guerra, nós vamos retornar para o nosso lar. E o nosso lar é junto com o Pai, com o Filho, com a família do céu. É claro que nós vamos ter o reino aqui na terra, nós vamos reinar aqui na terra. O Pai vai descer aqui para a terra no tempo determinado, mas o nosso lugar de origem mesmo é celestial. A nossa pátria é celestial. Os nossos corpos serão celestiais. E assim é a mensagem. Então, a pomba é paz e segurança. Aquele monstro é o engano para as nações. É uma mensagem que serviu muito mais para a igreja do que para os ímpios. Aliás, não serviu para nada para os ímpios. É uma mensagem que o próprio Deus colocou ali. Tá bom, irmãos? Eu acho que vocês puderam entender. Se vocês não entenderam, pesquisa aí no Google o ofício da pomba. Soma com o batismo do Senhor Jesus, lá com o tempo de Noé, quando ele solta a pomba. Lembra, nós estamos falando de Noé, das águas que cobriram a terra. Deus acabou com todo o pecado do mundo e recomeçou uma nova era através de Noé e os seus filhos. Serviu até de parábola para o nosso tempo. Pedro mesmo fala isso. Aí vocês somam lá esses fatos. Assiste o filme, eu vou deixar também o nome do filme aí na descrição. É um filme bonito de se assistir com esse olhar, fica tudo mais bonito, e aí a ideia vai fechar na mente de vocês, tá bom? É isso daí então, fiquem todos na paz, Deus abençoe.